Senhor, agradecemos a Ti que temos o privilégio de ouvirmos a Tua palavra segundo o ensinamento do Espírito Santo em nossos corações. Que tenhamos ouvido do Espírito aberto, para que possamos aprender como viver o Evangelho na terra. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Antes que eu comece, a revista Sabe Quem deste mês é esse aqui, Aventura no Balão Azul, que fazemos para crianças, mas quem primeiro lê tudo são os adultos. Porque aqui você tem o Evangelho simplificado de tal modo que muitas coisas que você não entendia ou queria perguntar, você vai achar aqui. E dentro disso aqui, você vai descobrir que Deus te deu a palavra, a Bíblia, para você vivê-la, não estudá-la. E que diferença isso vai fazer em sua vida. Então eu só apenas queria que todo mundo soubesse que de março, Aventura no Balão Azul. Eu vou bem devagar hoje, porque eu estou dividido entre uma grande preocupação e uma imensa alegria. Eu sei que a parte da alegria vocês gostam, mas não vão entender a minha alegria se você não entender a minha preocupação. Eu tenho ficado várias semanas bastante preocupado, me perguntando por que é que os cristãos andam em doutrinas que não dão resultado algum. Por que praticam costumes e fazem determinadas atividades e sempre fica ano após ano do mesmo jeito. Nada muda na vida deles, mas continuam fazendo aquilo sempre. Por quê? Essa é a minha preocupação e, francamente, eu tenho que te dizer que não entendo. Eu sou pessoa que tudo para mim tem que ser muito prático. Eu não tenho condições de continuar fazendo uma coisa que não dá em nada. Eu sei em parte porque pessoas continuam praticando doutrinas falsas que não dão resultado nenhum na vida deles. É porque eles não sabem o que é o Evangelho. Mas essas doutrinas que não dão resultado nenhum, para essas pessoas, são o Evangelho. Aí está o engano de Satanás. É um tremendo engano. Se você imagine que o Evangelho é ir à igreja dia após dia, domingo após domingo, e você ficar do mesmo jeito. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é uma mudança total em sua vida. E não é uma coisa que você está sempre esperando que vai acontecer. Não, não. Então essa é a minha preocupação. Eu recebo muitos telefonemas de pessoas que estão aflitos, em pânico, atormentados, confusos e desorientados. Por quê? Eles se dizem ter fé, eles se dizem ser cristãos, e se eu falar com eles que são incrédulos, eles estão prontos para me degolar. Mas a fé funciona. Então, se o que você diz ser fé não está funcionando, não é fé. Não é fé, que fé funciona. E eu perguntei ao Espírito, por quê? Por que as pessoas vivem perpetuamente em pânico?
confusos, desorientados. E Deus me diz assim, muito claro, Bernardo, é muito fácil. Eles não me conhecem. Você conhece Deus? Ou você só conhece Deus através de um homem? Você conhece Deus pessoalmente de uma maneira tão real que você nunca vai entrar em pânico em circunstância alguma. Este é o Deus que eu conheço. No último sábado que estávamos aqui conversando desse jeito, eu falei de revelação, sabedoria e visão. E eu não imaginava, quando eu estava sentado nessa poltrona, conversado isso com vocês, o que o diabo estava aprontando para mim. Porque quando ele viu que eu estava procurando estimular vocês para ter uma vivência real em Deus, ele veio com toda fúria para meu lado. Desde aquele último sábado até agora, nesses dias, tudo que Satanás podia fazer contra mim, ele fez. Mas não me mudou em nada. Por que não me mudou em nada? Porque eu conheço Deus. E a forma que Satanás age, a maneira que ele infiltra na minha mente com as suas mentiras, não tem acolhida. Porque eu sei que ele está sempre procurando lançar o meu Deus em má luz. Satanás é mentiroso. E eu quero que você aprenda a conhecer a Deus mais do que qualquer pessoa do seu conhecimento. Eu conheço Deus melhor do que eu conheço meu pai. Eu conheço Deus melhor do que eu conheço a mim mesmo. Porque o meu coração tem tendências enganosas. Mas o meu Deus não tem nem uma sombra de dúvida. Ele é sempre o mesmo em toda situação e sempre será o mesmo para mim. Provavelmente 10, 12 vezes por semana eu repito no telefone: irmão, irmã, se Deus disse, e Ele disse, que Ele não deixará você, por que você está atormentado? Eu vou lhe dizer por quê. Porque você não acredita que Deus está com você. Você imagina que em determinados momentos ou determinadas circunstâncias você está sozinho. Que é uma mentira. Se Deus disse, eu nunca vos deixarei, Ele nunca deixará você. Em circunstância alguma. Isto é fé que funciona. Então eu vivo, não importa a circunstância, Deus está comigo. Mas verifica, além de Deus dizer, Ele nunca deixará você. Se isso não fosse bastante, Ele acrescenta mais alguma coisa. O que foi? Nunca, jamais te desampararei. Oh, você sempre tem a mão de Deus por baixo de você, seja qual for a circunstância. Então, como é o seu procedimento? Pôr as mãos na cabeça e dizer, ai de mim, Deus, por favor. Não. Quando você tem uma situação adversa, quando você tem um pensamento que está te abalando, levanta as mãos e diz, Deus, Satanás pode fazer tudo, mas eu te agradeço que tu estás comigo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus pode pensar em mim em algum momento, não?
Assim que você vive. Talvez se eu fosse bem bonzinho, Deus vai lembrar de mim. Que absurdo! Que absurdo! Você nunca precisa sensibilizar a Deus a seu respeito. Porque o olho do Senhor está sobre o justo e o seu ouvido está atento a eles em todo momento. Então, quando vier circunstância adversa, ao invés de pôr mãos na cabeça e dizer, ai de mim, como é que eu vou pagar essa conta? Você levanta a mão e diz, Deus, o gado sobre 1000 colunas pertence a ti e eu pertenço a ti. E então, quando eu perguntei a Deus a esse respeito, ele disse, Bernardo, Mateus 10, eu não vou ler isso para vocês agora, diz que ele cuide do pardal. Você conhece pardal? Eu nunca fui em país nenhum onde não tem pardal. Nós temos pássaros diferentes na Inglaterra do que aqui. Mas em toda parte do mundo existe pardal. E Deus lembra deles todos. E nenhum deles passa falta alguma. Ele disse, se Deus cuida dos pássaros, quanto mais vale você do que os pássaros. Então por que fique preocupado, meu irmão? Por que você desespere? É porque você ainda precisa reafirmar a tua confiança no Deus que disse, eu nunca te deixarei. Ah, mas irmão Bernardo, é só se eu sou bonzinho. Deus cuida de pássaros. Deus cuida de todos os homens, inclusive do ímpio. Irmão Bernardo, não diga uma coisa dessa, eu digo. Satanás procura destruir o ímpio. Mas Deus cuida do ímpio. E em todo momento Deus está chamando a ele para ele conhecer a Deus. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta a você. Vê se pensa nisso. Eu vou lhe dar um espaçozinho para você pensar. Por que você está na terra? Hein? Por que você está aqui? Não estou aqui nesse recinto, não. Por que você está na terra? Ah, porque meu pai quis. Não, senhor. É porque seu pai quis. Irmão Bernardo, explique isso melhor. Quando Deus fez o homem, Adão, ele disse, multiplicai-vos e enchei toda a terra. Porque Deus queria homens que pudessem ter comunhão com Ele. Então Satanás entrou e destruiu a comunhão que Deus tinha com os homens. Vocês sabem disso tudo como eu. Mas Deus tinha um plano. Deus sabia o que Satanás ia fazer. E Deus tinha um plano. E no plano de Deus, Deus deseja que o céu esteja cheio de pessoas que amam a Deus. Há uma imensa diferença entre o anjo, que é criado por Deus especificamente para servir a Ele e louvá-lo. Mas há uma diferença entre o anjo criado e você. Porque Deus não quer encher o céu de pessoas que apenas obedecem a Ele. Ele quer encher o céu de pessoas que amam a Ele de coração. Os anjos não podem amar a Deus, eles são criados. Você ama a Deus porque Ele amou você primeiro. Isso é o que o apóstolo Paulo diz. Nós o amamos, pois Ele nos amou primeiro. E eu estou sentindo que há poucas pessoas e pouquíssimos cristãos que realmente
amam a Deus como Ele quer. Então, por que você está aqui? Deus deixa todos os homens num determinado período na terra para que eles possam receber o amor dele e a graça dele para louvar a ele espontaneamente porque querem, não porque foram criados para isto. O anjo foi criado para servir a Deus. Compreende? Deus criou você para ter comunhão com ele, mas Satanás entrou no meio. E todos nós nascemos na desobediência. Mas Deus nos dá um período na terra de graça e de amor e misericórdia para ver se, pela palavra de Deus e o Espírito Santo, nós possamos chegar a amá-lo de tal maneira que vamos querer ficar com ele no céu. A decisão, a opção é nossa. Nem todos os homens vão para o céu. E escute bem, eu vou te repetir, Deus não manda ninguém para o inferno. O irmão Bernardo, mas não vão para o inferno? Vão, mas não mandado por Deus. O inferno foi criado, disse Jesus, para o diabo e os anjos dele, do diabo, os rebeldes. Mas não para homem algum. Deus em Jesus Cristo abriu todo o céu para todos os homens, todos aqueles que creiam. Então hoje eu quero, como título desse ensinamento, ser: você crê ou não? Você crê ou não? E quando eu comecei a pensar nisso, Deus disse: leia Marcos 1:15. Então, abra a sua Bíblia em Marcos 1:15. Marcos é no Novo Testamento, o segundo evangelho. Esses evangelhos, você verifica na sua Bíblia, diz Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João. Não são evangelhos diferentes, mas é como Mateus viu o Evangelho em Cristo Jesus. Qual é o Evangelho segundo você? Hein? Maria? Qual é o Evangelho segundo Maria? Não há muitos evangelhos. Só há um evangelho. E o evangelho não é um pacote de normas. É a expressão de uma vida em que você pode viver. Então, Marcos 1:15, Jesus está iniciando o seu ministério. Ele diz assim: o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo de você. Arrependei-vos, portanto, e crede no Evangelho. Vou repetir. Jesus disse: o tempo está cumprido. Ou seja, ele falou com a mulher de Samaria: a hora já chegou. Já está agora aqui. A condição nova que Deus preparou para todos os homens, para que eles pudessem ter íntimo relacionamento e comunhão com Deus. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo de você. E Paulo disse que esse reino é em nosso coração. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender de quê? E o que é se arrepender? Primeiro vamos olhar isso. Por que Jesus disse isso aqui? Ele disse: olha, gente, tempos passados já acabou aquilo tudo. Agora
Para todos vocês existe uma nova condição de vida. Para todos vocês, para todos nós, para todos os homens. Pois chegou o dia da graça de Deus em Jesus Cristo. O tempo chegou, a hora já é, em que todos aqueles que querem podem viver a herança e a vitória do Evangelho no seu dia a dia. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo de você. O que ele queria dizer com isso? Eu pus de você. Porque há a tendência de dizer que o reino de Deus ainda vem. E não é isso que Jesus está dizendo. Ele disse, alerta-te. Verifique. Deus desceu para você. Você lembra que quando Jesus nasceu em Belém, ele foi chamado o quê? Manuel. Que quer dizer Deus distante lá no céu, né? Não? Deus conosco, comigo, com você. Deus está com você. Sempre. Sempre. Então ele disse, gente, desperta-te. O reino de Deus está próximo de você, bem perto. Então por isso arrepende-te. Arrepende de quê? Arrepende da situação de desobediência e rebeldia em que você tenha vivido. E então ele repete e crede no Evangelho. Eu disse, Deus, como é que eu vou explicar isso para os irmãos lá no salão? Ele disse, é fácil, Bernardo. Claro, para Deus é sempre fácil. E eu estou aprendendo que tudo é fácil quando eu ouvia Ele. Quando eu ouvia o Espírito Santo, as coisas mais complicadas se tornam tão fáceis. Ele disse, Bernardo, você quer explicar isso para eles? Eu disse, eu quero. Eu quero que todo mundo entenda o que quer dizer que o reino está aqui e que eles se arrependem e podem crer e receber os benefícios do Evangelho que tu nos deste, Jesus. Então ele disse, então, leia João 5. Então eu vou ler João 5. Mas quando eu abri a minha Bíblia para ler João 5, antes que eu li, o meu espírito deu um pulo. E eu comecei a rir no espírito, e rir. Eu não consegui ler. Eu estava rindo e rindo e rindo. Você sabe por quê? Agora eu vou te explicar por que eu ri. Olhe lá, João 5. Foi o Espírito Santo me disse que esse é um quadro do cristão nas igrejas de hoje. Aqui você tem a descrição e a resposta à minha pergunta inicial. Por que as pessoas continuam a praticar doutrinas falsas que não dão resultado algum? Aqui está a resposta. E eu sei que lendo isso aqui, vocês vão me dizer, mas isso, meu irmão, isso foi um acontecimento no ministério de Jesus. Preste atenção no que eu digo. A palavra de Deus não tem tempo. Ela é a palavra eterna. Aqui tem a exata descrição de muitos de nós hoje, neste instante. Então eu vou ler devagar e eu vou comentar algumas coisas e eu creio que vocês vão entender melhor. Mas lembre-se que o que eu vou ler aqui é Deus está explicando o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos de onde você está. E crede no Evangelho, fique numa coisa diferente. Verso 1 de João 5.
Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, da entrada e saída das ovelhas na cidade, um tanque chamado em hebraico Betesda. Essa palavra quer dizer casa misericórdia, casa de misericórdia. O qual tem 5 pavilhões. Nestes 5 pavilhões jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Parei um instante. Há determinados números na Bíblia que são significativos. 3 é Trindade sempre, que se refere a Deus e o que Ele é na eternidade. 5 é sempre graça. E 7 é sempre perfeição. Então observe que, quando eu li isto, o Espírito me deu um entendimento dentro de mim que existem 5 pavilhões de graça sobre toda a humanidade, em toda a parte do universo, nos 5 continentes, paira a graça de Deus sobre os homens. E dentro dessa graça que cobre a todos, há milhares e milhares, multidão, disse uma multidão de pessoas enfermas, coxos, paralíticos, pessoas que não tinham como mexer. Eles estavam debaixo da graça, sem saber, sem receber coisa alguma. Por quê? Porque aquele pessoal tinha a graça de Deus sobre eles, mas mesmo assim ficaram derrotados, enfermos, morrendo daquele estado. Por quê? Vamos continuar a leitura, você vai ver por quê. Verso 4. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Veja aí, observa, meu irmão. Lá está aquele multidão, enfermo, derrotado. Que horror! Olhos fixados numa água, para ver qualquer movimentozinho. E se pudesse ficar tão perto quando entrava na água. Eu fiquei horrorizado uns 2 anos atrás, quando eu fui para a Inglaterra. Eu tenho poucos amigos lá agora, que quase todos morreram já. Mas eu tenho um amigo, e a esposa dele foi numa igreja nova, a Igreja das Risadas, onde eles contam piadas e riam para ficar bom. Mas ela ficou com problema nas vistas, e com todas as risadas ela não conseguiu ficar bem. Então ela foi ao médico. Agora verifica o que o médico falou. Esses médicos na Inglaterra são cientistas, viu? São espetaculares. Disse, olha, você vai ficar em casa, senta na poltrona e fita um ponto no tapete durante 5 horas. Todos os dias até acertar os vistas. Viu? O médico lá é bom, viu? Claro que não deu em nada. Você acha graça nisso, né?
Eu achei horrível. Essa irmã, que já foi muito usada por Deus, orando e abençoando outros, agora está 5 horas fitando o tapete para ficar bom das vistas. Gente, como é que o diabo engana? Mas observe, quando eu fui ouvindo o Espírito Santo me falar, ele disse: Bernardo, este é o problema da igreja. Dos cristãos que estão em costumes e doutrinas que não dão resultado algum. Eles estão esperando que talvez se move alguma coisa e vai ficar bem. Levam seu dinheiro para a igreja, dão tudo para o pastor, esperando. Esperando o quê? Esperando que Deus vai fazer alguma coisa? Você é um destes que clama a Deus: oh Deus, faz alguma coisa para mim, é? Você é desses? Eu tenho pena de você. Sabe por quê? Deus não pode fazer mais nada. Ele já fez tudo por você quando Ele enviou Jesus Cristo aqui na terra. E Jesus, pendurado na cruz, disse: está consumado. Ou seja, tudo o que era preciso fazer, Pai, para que Bernardo pudesse ter comunhão contigo, eu já fiz. Então Bernardo não tem nada a fazer. Só crê no que eu fiz, só isso. Você crê nisso? Ou não? Você tem um Deus que já moveu tudo por você. E Ele só quer que você agradeça a Ele por o que Ele já fez. Você vai ficar fitando o tanque para ver se tem algum movimento de um anjo. Coitado do homem. Vamos continuar a leitura. 5, versículo 5. João 5:5. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Não diz que ele tinha 38 anos. Mas ele estava enfermo 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: moço, queres ser curado? Eu sei que o que alguém está pensando, que Jesus ia curá-lo, né? Eu explico isso depois. Porque eu já acabei de te dizer que Deus já fez tudo por você. Depois eu explico isso também. Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim e eu perco tudo. Não tenho ninguém que me ponha no tanque. Esta é a sua situação? Você está esperando que alguém move o quê por você? Ah, Deus, eu não posso ser melhor em Deus por causa do meu marido. Mentira. Não, Deus, eu posso porque os meus filhos são todos... Mentira. Não, o problema é minha esposa, ela é fofoqueira demais. Mentira. O problema não é tua esposa, não é teu marido, não são teus filhos. O problema é você mesmo. Então ele disse: oh Senhor, eu quero ir lá, eu quero ficar nesse misticismo. Porque todas essas falsas doutrinas que não dão resultado são misticismo. Todos. E você continue praticando as mesmas coisas. E nada muda na sua vida. Por quê?
Porque você não mudou aqui. Eu não tenho ninguém. Você não precisa de ninguém, a não ser aquele Senhor. Nós não vendemos sabonete milagroso, água benta para pôr na geladeira, rosas perfumadas para trazer a presença de Deus em seu lar, chaves abençoadas, não há nada disso. Nós não temos nada disso. Nós temos uma palavra que muda tudo para aquele que nela crê. Só isso nós temos. Nenhuma outra coisa. Só esta palavra que mudará você e toda a tua condição. Então, vamos ler. Verso 8. Então, quando ele confessou que não tinha ninguém, mas tirou os seus olhos do tanque, porque eu garanto você que na hora que Jesus começou a falar com ele não olhou mais aquele tanque. Ele foi ouvidos abertos. Aqui chegou a minha hora. Então lhe disse Jesus: levanta-te, moço, toma teu leito e vai embora daqui. A única razão destes momentos que eu tenho com vocês é para ver se eu posso despertar vocês para tirar os seus olhos das coisas que não dão valor, não funcionam em nada. E que você lembra que Jesus está presente com você, dizendo: você não precisa ficar aí. Nenhum de vocês, nenhum de nós, precisamos ficar no estado em que nós estamos. Porque Jesus já chegou, Deus conosco. E o que ele diz pelo Espírito Santo é: moço, não fica desse jeito. Levanta-te, toma o teu leite e vá embora. É uma decisão nossa. A decisão de cada um. E tudo que eu vou falar aqui, nos dias que Deus permitir na frente, vai ser com todo ênfase, com toda a força do meu ser. Desperta-te. Largue estas coisas. Largue essas práticas falsas que não dão resultado nenhum. Ouve o que Jesus te diz. Levanta-te, porque Ele te dá poder para você andar na vitória, seja qual for a situação. Você tem mais valor do que um pardal. Jesus não morreu pelo pardal, mas Ele cuida do pardal. Jesus não morreu para as plantas, mas Ele cuida das plantas. Ele disse: se Deus cuida do lírio, do vale, que hoje é e amanhã desaparece no forno, quanto mais Ele cuidará de você. Por quê? Porque Ele disse: hoje é e amanhã não é, a respeito do capim, dos lírios, das plantas. Porque Ele queria mostrar a você que você não é hoje sim e amanhã não. Ele está dizendo: o Deus que cuida de você hoje vai cuidar de você eternamente. Porque você é de mais valor do que as plantas. Por que eu preciso insistir em dizer que o Evangelho não é para ser ouvido, é para ser vivido? Eu te disse que eu ia explicar
Porque Jesus disse, tu queres ser curado? Quando eu já disse que Jesus já curou todos nós. Olha, segundo o Salmo 103, aquele resumo que eu nunca vou deixar de falar. Ele já fez tudo por nós. Perdoou as nossas iniquidades, sarou as nossas enfermidades, nos livrou de toda a perdição do diabo, nos coroou de graça e misericórdia e supre e cuida de nós em toda circunstância. Isso Ele já fez em Jesus Cristo. Mas você não vive nessa vitória porque você não agradece, você não crê. Uma irmã estava me dizendo que uma pessoa, num lugar qualquer, ficou falando com ela, você fica falando que é sarado, mas eu estou doente. Ué, claro. Se você não crê, vai ficar doente. Você é o que você crê que é. Oh, irmão, não é assim não, irmão. Para mim é assim. Eu creio que eu sou curado e eu ando como curado. Sarado, livre. Eu não vou me submeter a nenhum engano. Enquanto eu tiver vida, eu vou dar ocasião ao Espírito Santo e condições a Ele me guardar na verdade. Orando no Espírito, meditando na palavra, para que Ele não venha com seus enganos na minha vida. Mas por que é necessário eu continuamente dizer, irmão, levanta-te. Você não tem que ficar como está. Você pode viver na vitória. Por que eu vou insistir? Olha Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. É mais para o fim do Novo Testamento. Hebreus capítulo 4. Mais para o fim do Novo Testamento. Hebreus 4, a partir de versículo 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso. Irmão, se você soubesse a paz e o descanso em que você pode viver, você ia ouvir e ouvir e ouvir, até que isso cair no seu coração. Crer no Evangelho é um descanso inexplicável. Eu nada tenho que fazer para viver na vitória. Eu só louvo e agradeço a Ele, que Ele tudo fez por mim. Mas temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, Israel. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado ou misturado pela fé naqueles que a ouviram. Não adianta nada você vir aqui nesses ensinamentos, sentar no banco, na cadeira e ouvir, e vai embora e esquecer. E achar porque você ouviu que melhorou alguma coisa. Não mudou nada. Você vai ficar como a irmã que ligou para mim e disse, irmão, eu já saí de uma igreja e agora estou em outra. Fica tudo no mesmo. Sair de uma igreja e ir na outra não muda nada. O que é que você tem que mudar aqui dentro de você? Deixar de ser incrédula. Irmão, eu não sou incrédulo. Eu não estou dizendo que você é incrédulo assim. Mas, puxa, se essa fé que você vive é tão fraca assim,
Entendeu o que estou dizendo? A fé, meu irmão, é um comportamento segundo o que Deus diz. A razão por que Israel não gozou todas as bênçãos de Canaã, da terra que emana leite e mel, é porque não quiseram entrar. Eu falei muitas vezes e repito. Você somente vai descobrir que a palavra de Deus funciona se você põe ela em prática. Enquanto você fica dizendo que é muito bonito, que é maravilhoso, fica aí. Mas quando você diz, peraí. Salmo 103, 3 diz que Ele sarou todas as minhas enfermidades. Então eu sou sarado. Eu não vou ficar deitado mais. Foi exatamente isso que o enfermo de João 5 fez. João 5, o enfermo, quando Jesus disse, moça, isso aí não vai resolver nada para você, levanta aqui. Por que ele podia levantar? Porque ele ouviu o que Jesus disse. E quando você ouve o que Deus diz no seu íntimo, você tem força para viver nela. Muitas pessoas não têm fé, porque eles não passam tempo a sós com Deus, para o Espírito Santo pôr a palavra dentro deles. E se você não deixa o Espírito Santo pôr a palavra no seu coração, você não vai ter fé. E você vai daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, continuar desse jeito. O que Deus quer, meu irmão, são mudanças. Mas não mudanças que nós promovemos. Não mudanças de nossa maneira, em termos de o que eu posso fazer, mas mudanças que nós permitimos que o Espírito Santo promove em nosso íntimo. Ou seja, que eu vou deixar de viver na rebeldia, eu vou deixar de viver na incredulidade, e eu vou viver na vitória que Deus me deu em Cristo Jesus. Talvez você seja uma dessas pessoas que está esperando que alguém te ajude. O padre, talvez, ou o bispo, ou o pastor, ou o líder do seu grupo. Você vai esperar toda a vida. Não são eles que vão te pôr no tanque. Porque não é o tanque a sua solução. A sua solução é a graça de Deus que está sobre você. E pelo Espírito Santo chama todos ao arrependimento. Olha Ezequiel capítulo 18. Ezequiel é no Antigo Testamento, mais para o fim do Antigo Testamento. Se você achar Daniel, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Daniel, tá? Olha por aí, mais no fim do Antigo Testamento. Acha Isaías, Jeremias, Ezequiel. Ezequiel 18. Ezequiel 18. Eu vou com calma, espero por vocês. Eu não sei se a sua Bíblia tem pequenos títulos nos capítulos. Ezequiel 18. Mas na minha Bíblia, o título desse capítulo é esse: a responsabilidade é pessoal. Coitado do homem, coitado de você, que espera que alguém vai fazer as coisas mudarem em sua vida. Ninguém vai. É só você. A responsabilidade pelo nosso andar em Deus é totalmente nossa. Eu ando com Deus se eu quiser. Não é Ele que faz. Eu tenho livre-arbítrio para amar a Deus, andar com Deus e glorificar a Deus ou não. E eu vou te dizer, quem vai estar no céu são aqueles que aprendem a amá-lo de livre e espontânea vontade. Não por causa de alguém. Você sabe que quando você chegar ao céu, você vai viver as verdades que você vive aqui.
Por isso que o Espírito Santo está procurando nos ensinar o que é o reino de Deus. Porque isso é que você vai viver lá. E eu te digo uma coisa, quando você chegar lá, você vai esquecer que existe tempo. E depois de 1 milhão de anos lá, você não vai pensar que estava aqui muito tempo, você vai pensar que já chegou nesse instante. Porque não tem tempo lá. Você vai ficar eternamente louvando e agradecendo a Deus. E recebendo a comunhão na vida que é de Deus. Por toda a eternidade. Isto que Jesus deu para você. Ele disse, aquele que crê em mim, tenha a vida eterna. Eu já comecei a viver isso aí. Por que você não fez? Então observe que todo esse capítulo 18 de Ezequiel está reforçando a responsabilidade pessoal de cada um. E vamos ler o versículo 30 em diante. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Só uma pequena explicação. Transgressão é uma opção que você toma já sabendo que é errado e que vai dar um resultado ruim. Adão transgrediu o que Deus disse a ele. Ele não foi enganado. Eva foi enganada pelo serpente. Adão não. Adão sabia que se ele desobedece a Deus no jardim, aquilo ia trazer morte eterna para ele. E ele decidiu assim. Então ele disse, olha, o Espírito Santo mostra você verdades. E mostra você mentiras. E por alguma coisa que você acha vantajosa, você decide pela mentira. Já sabendo que vai ter uma consequência terrível. Isso é transgredir o que Deus estabelece. Mas ele disse que se você se converter e decidir não vou transgredir, eu não vou rebelar contra o que Deus diz, eu vou viver em Jesus Cristo, a iniquidade, os pecados não vos servirão de tropeço. Porque todos nós somos tentados. Mas o problema não são as pequenas coisas que vêm. O problema é rebeldia aqui. Por isso que Salomão disse, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele saiam as saídas da vida. Você produz os seus problemas. Mas Jesus produz a solução e a vitória. Então vamos continuar a leitura. Verso 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões. Quem é que vai fazer isso? É você. Cada um decide. Eu não vou andar no erro. Eu não vou ficar olhando o tanque. Eu não vou ficando praticando coisas que não têm nada de fé. Porque tudo o que não é de fé é o quê? Exato, você sabe. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes. E criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, olha a pergunta. Por que morrieis, ó casa de Israel? Por
quê? Quando eu estava ouvindo Deus a respeito de hoje, eu desci lá no escritório, as irmãs estavam lá, e eu falei com Glória: Glória, eu quero pôr um título nessa ministração. Por quê? Por que não? Eu disse: não dá para fazer assim. Mas é isso que eu pergunto. Por que ficar olhando o tanque quando esse tanque não está dando resultado? Por que fique praticando coisas que nenhuma vitória traz? Por quê? Por que morrieis? Aí eu falo francamente, eu não entendo. Eu não sei fazer isso. Se meu Deus não me desse resultado, ele não seria meu Deus, desculpe, mas não seria. Mas meu Deus só dá resultado e como? Ele só dá vitória e paz e alegria no Espírito Santo. Mas continua a leitura, último versículo do capítulo 18. Porque não tenho prazer na morte de ninguém. Ninguém. Diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Está vendo por que Deus disse: fale com eles, Bernardo. O tempo já chegou. O reino de Deus está dentro de você, dentro de nós. Por isto, arrependei-vos de todas as suas práticas que não são de fé e crede no Evangelho. Por quê? Agora, uma pequena explicação a respeito do período do Evangelho durante o ministério de Jesus aqui na terra. Jesus foi por toda parte, curando enfermos, ressuscitando mortos e fazendo bem a todos. Foi um período quando ele estava procurando sensibilizar o povo religioso de que tudo tinha mudado. Que não era mais a lei de Moisés, não era mais as práticas religiosas, mas uma vida real para todos. Verifica. Isto é o que ele fez. Mas agora, nós não estamos nesse período. Sim, nós estamos nos benefícios do Evangelho, mas nós temos um acréscimo, uma condição ainda melhor. Porque quando Jesus Cristo, morrendo na cruz, disse: Pai, está consumado. Tudo o que é necessário para todo mundo viver uma vida real e vitoriosa, eu já fiz. Ele morreu, entrou em nossa condição de morte, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou-se. Para quê? Para que você pudesse viver na vitória que Ele deu para você. Que Ele conquistou para você. Isto é, tudo já foi feito. Jesus procurou explicar isso naquela parábola da grande festa do rei. Ele disse: vai convidar todo mundo, chama todo mundo, venha para a minha festa, porque tudo... Isso aí, fala de novo todo mundo, está pronto? De novo. De novo. Agora preste atenção, pega atenção. Você vai dizer agora: está pronto para mim. Diga. De novo. De novo. Você crê nisso ou não? Então, como é que você vai, na prática, realizar isto? Ao invés de ficar resmungando, murmurando, confuso, você vai ficar sozinho e dizer: Deus, muito obrigado.
por tudo que tu fizeste por mim. Pois Paulo disse, nós somos ressuscitados com Cristo. Você tem uma vida que não há de terminar nunca. Mas não é uma vida de escravo, olhando tanques. É uma vida de libertação, ouvindo a palavra do Senhor aqui dentro. Senhor Pai, nosso coração transborda de alegria quando sabemos que há um pavilhão de graça sobre nós e que não necessitamos ficar deitados em situações esperando que alguma coisa possa acontecer, ou aguardando que alguém faça algo para nós. O que precisamos é simplesmente voltar os nossos corações para aquele que disse, eu tudo fiz por ti. Levanta-te e anda numa vida nova. Agradecemos a tua graça sobre nós, ó Pai. Teu amor e compaixão. E que cada pessoa aqui saia com uma determinação. Não vou ficar praticando coisas inúteis. Eu vou passar tempo para que Deus me ensine o coração dele. Tudo o que ele é para mim e a minha vida. Em o nome de Jesus. Amém. Para saber mais, acesse www.verdadeviva.org.br. Envie sua dúvida, sugestão ou pergunta para minister@gold.com.br ou ainda por carta para a Caixa Postal 51, CEP 30-123-970, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais.